O Pop Mix está aqui com a Monara Marques, da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, com belas participações no Redação Sport TV. Monara, você que é fã do Oasis, e a gente estava conversando aqui em off, foi graças ao Beckham e ao Britpop, enfim, Spice Girls, que você entrou no jornalismo esportivo. Foi mais ou menos assim. Eu tinha duas paixões na adolescência. E vou citar aí o livro do PVC, do jornalismo esportivo, que diz uma frase que me tocou muito por ter sido a minha realidade também, que o garoto de 12 anos de idade é o cara que mais entende de futebol, porque ele sai da escola e a partir dali ele se dedica ao que ele mais gosta. Então é o dia inteiro assistindo futebol, e eu tive mais ou menos essa fase justamente ali para os 12, 15 anos. E na época também muito apaixonada por música, eu era apaixonada por Oasis, né, rock and roll puro, e como toda boa menininha, eu era uma das Spice Girls. E aí eu sabia tudo da vida pessoal dessas duas bandas. E aí, através da Victoria Beckham, eu descobri o David. Simplesmente o David. E era lindo, maravilhoso, né? Eu falei, o que eu estou fazendo com essas mulheres aqui, sendo que eu posso estar com o Beckham, sabe? Esqueci totalmente as Spice Girls e comecei a acompanhar a carreira do Beckham, que na época jogava no Manchester United. Até hoje eu sou torcedora do United por causa disso. E a partir daí eu comecei a acompanhar muito futebol mesmo, e eu até hoje falo que se hoje eu sou uma profissional do jornalismo esportivo, é pura e simplesmente por culpa das Spice Girls. Então eu agradeço, eu sei que pode até queimar o filme um pouquinho, mas não, eu tenho orgulho de ter gostado delas, e conto essa história assim, com um certo saudosismo, né? Porque uma coisa acabou levando a outra, e até hoje eu gosto muito das duas, que é futebol e música. E o Oasis é a banda do coração? Oasis é a banda do coração, e para mim era muito difícil aceitar que eles fossem torcedores do City. Né? E eu falava, não, vocês têm que ser torcedores do United, até porque na época o City estava muito mal, era quase um time inexistente. E o United bombando, campeão mundial em cima do Palmeiras, o que me trouxe ainda mais proximidade com o futebol inglês, porque aí aqui no Brasil se comentava muito. E aí o Oasis, eu ficava desentendida, queria mandar carta para os Gallagher, vamos ser felizes juntos, gente, esquece esse City. E hoje, quando eu vejo a felicidade dos dois, bate até uma pontinha de dúvida, eu falo, pô, será que eu não deveria ter ido com eles desde o começo e torcer para o City? Mas por tudo que o Manchester representou para minha vida e para minha carreira, eu nunca vou largar o Manchester, e os Gallagher que se virem aí com o City. E depois desse título, então, sofrido, né? E o jornalismo esportivo, como outro dia eu estava te vendo na Sport TV e tal, e pensando o quanto você gostava de rock e tal, mas pouca gente sabe, você está contando aqui. Mas e o futebol? Quem foi ali, além do Beckham, a sua grande influência? Eu sei que você torce para o Santos. É outra coisa difícil de confessar, mais difícil de confessar do que eu gosto pelas Spice Girls, né? Porque infelizmente muita gente não aceita isso muito bem. Mas eu costumo dizer assim, primeiro que é fácil arrancar isso de mim, então porque eu confesso, porque é difícil esconder, mas segundo porque eu acho que acima de tudo o futebol é uma paixão, e quando você faz algo com paixão as coisas acontecem mais facilmente, mais naturalmente. Mas enfim, futebol, além do Beckham, além de toda essa história, meu pai é jornalista esportivo, então além da paixão havia um contato profissional desde o início. E acho que por gostar muito também, acho que era um diferencial, uma mulher gostar e entender muito de futebol, né? Claro que eu ainda tenho muito a aprender, mas o tanto que eu gosto, acho que me traz forças para pesquisar, para acompanhar sempre, o que para mim não é sacrifício nenhum, pelo contrário, é um grande prazer. E aí esse contato já familiar, eu vivi aquele meio muito intensamente, desde criança ia para estádio com meu pai, ia para rádio, ia para televisão. E aí quando eu fiz jornalismo, na verdade eu tinha acabado de fazer uma parte do curso de Relações Internacionais e eu queria mexer com jornalismo político, impresso. Só que a primeira oportunidade foi no esporte, sabe aquela coisa assim, vai te puxando, não adianta você querer fugir, que sua área é essa. E aí as coisas foram acontecendo, nunca mais saí, espero nunca sair.
Pô, com certeza. E voltando ao Oasis, a gente vai pedir para você escolher alguma agora. Sei que você gosta muito do Be Here Now, mas pode ser de qualquer álbum. A discografia dos caras também ajuda, né? É a pergunta mais difícil da entrevista até agora, né? Você pediu para eu escolher uma música do Oasis entre tantas maravilhosas, mas como a gente comentava do Be Here Now, que foi um álbum que marcou muito para mim, porque eu comecei a me apaixonar. Eu já conhecia, mas a paixão mesmo veio depois do Be Here Now com Do You Know What I Mean? Mas como é muito longa e acho que tem sempre aquela música que pinta um sentimento que fala, não, vamos voltar, vamos repetir essa aí, eu vou de Magic Pipe. Você cobre muito os times daqui de Goiânia, né? No caso, o Atlético acabou de ser rebaixado. Como que funciona isso? É até um pouco complicado, assim, porque a minha profissão, o sucesso da minha carreira depende muito da forma como os times daqui estão. As oportunidades no cenário nacional, para mim, elas surgem a partir do momento que os times daqui vão bem. E, assim, a minha carreira ainda é curta e foram poucos os momentos, porque é muito difícil você ir bem aqui no Brasil. Eu já convivi, por exemplo, com 2 rebaixamentos e nenhum título. Né? Então, agora a gente está aí na expectativa do Goiás vencer a Série B. Isso traz visibilidade para o futebol goiano, que oscilou muito nos últimos anos. Acho que perder a Copa do Mundo foi drástico para a gente, não só do jornalismo esportivo, mas para a cidade, para o estado. Acho que a gente tinha condições, a gente tinha estrutura e a gente tem um povo muito apaixonado por futebol. E eu acho que isso vai ser fundamental para o futuro da estrutura que a Copa do Mundo vai deixar. Então, esse foi realmente um marco muito negativo. Vem aí a Copa das Confederações, a seleção brasileira vai se hospedar aqui em Goiânia. Então, a expectativa é muito grande de que com esses eventos e até com os times daqui melhorando, a gente possa mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho, que é um trabalho sério também. A gente se dedica muito, sabe da capacidade dos clubes daqui. O Goiás tem uma das melhores estruturas do Brasil, só que é pouco conhecida, é pouco divulgada e talvez por isso não seja um clube maior. O Atlético também cresceu muito nos últimos anos. De 2006 para cá saiu de uma 2ª divisão do Campeonato Goiano e foi parar numa 1ª divisão de Campeonato Brasileiro. Montou uma estrutura também muito bacana. E eu acho que enquanto todo mundo estiver pensando grande, mesmo que em campo isso não reflita em resultados, acho que é o que vai fazer com que todo mundo cresça junto, os times e a imprensa esportiva. E no âmbito internacional, além do futebol inglês, o Messi é ao concurso mesmo? O the best, na sua opinião? Eu costumo dizer assim, que o Messi é aquele robozinho fabricado para jogar o futebol perfeito. E quem fez esse cara tá de parabéns. Quem fez esse robô tá de parabéns, porque ele é realmente fantástico. Não vi Pelé, Maradona ao vivo, mas a gente acompanha tudo pela história e acho que nem cabem essas comparações. Mas eu costumo dizer que eu gosto também mais do futebol arte, do futebol genial. E nesse sentido eu acho que o Messi carece dessa criatividade. Não que ele não tenha capacidade de executar, mas ele não é o cara do improviso, ele não é o cara que ali na hora executa algo que nem ele sabe o que é, como por exemplo faz o Neymar. Né? O Neymar, quando fez aquele gol contra o Flamengo, o que ele mais falava, eu não sei o que eu fiz. E eu acho isso fantástico, porque isso é futebol é improviso, são imprevistos, é um time que está lá com 99% de chances de ser rebaixado e 2 anos depois é campeão, né? Então eu acho isso fantástico. E o Messi para mim é sem dúvida o melhor da atualidade, mas não o melhor do meu top 5, assim, não é o cara que me encanta, porque eu sou fã do futebol arte. Legal. Monara, voltando ao rock, você falou do Manchester City e tal, e do Oasis. Você torce mais pro Liam ou pro Noel? Olha, eu já fui Liam Futebol Clube, né? Um cara mais bonito, né? Um cara mais marrento. E eu sempre fui aquela pessoa assim, tá todo mundo olhando pro Noel, deixa eu ver o que o Liam tem de diferente. E o Noel sempre foi o concurso, né? O cara que ninguém questionava. E o Liam não compõe, o Liam não toca, o Liam é o porra louca da banda. O cara é o Noel. Então eu sempre tive um apreço muito grande pelo Liam. Mas eu confesso que quando eles se separaram,
aí eu mudei de lado, porque o Beat It não me agradou tanto quanto a carreira solo do Noel. Muito pelo contrário, eu me decepcionei muito com o Beat It e me apaixonei imensamente pelo álbum solo do Noel. Eu lembro da sua expectativa lá no Espaço das Américas, momentos antes de começar o show do Noel, e dizendo isso, né, que não tinha curtido tanto Beat It e tal. O Noel Gallagher, do High Fly Birds, qual que você escolheria pra gente agora? Nossa, Difícil também, né? Dificílimo, mas assim, eu tenho... Quem for fã vai me matar, porque eu tenho uma classificação, as campeãs e as rebaixadas. E já tem uma que de cara foi rebaixada. É a única do álbum rebaixada e talvez seja a principal, que é Stop the Clocks. Eu não gostei, mas o resto, aí, amigo, é loteria. Eu tenho um apreço muito grande por Broken Arrow, porque música, pra mim, o primeiro critério para você colocá-la em primeiro lugar é o feeling. Você ouviu, amou, acabou. Ela não tem concorrência. E depois a gente olha outras coisas, melodia, letra. A gente começa a olhar se ela casa bem letra e melodia e por aí vai. Eu toco também, então a gente acaba reparando essas coisas. Mas eu gosto muito de Broken Arrow, gosto muito de Wrong Beat, Soldier Boys and Jesus Freaks. Enfim, essas três são as melhores, na minha opinião. Broken Arrow. Monara, você falou do Neymar, que ele é um cara que te encanta mais até do que o próprio Messi. O que falta para o Neymar? Vai ser a Copa do Mundo, é o grande teste, jogar na Europa, enfim, o que falta para que esse jogador ainda seja realmente o cara? Falta o teste. A Copa seria? A Copa seria um desses testes, né? Porque, por exemplo, o Messi não conseguiu ir bem em Copas do Mundo. E da forma como ele vem jogando na Argentina, eu não tenho dúvidas de que ele irá muito bem no Brasil. E o Neymar, no país dele, não pode decepcionar. Primeiro, porque está em casa. Segundo, porque terá esse grande concorrente. E as comparações vêm aí, se acentuaram depois do Mundial de clubes entre Barcelona e Santos. O Neymar não jogou nada, o Messi destruiu. Então, acho que o próprio Neymar amadureceu muito depois disso. Acho que o próprio tour que ele tem feito com a seleção brasileira já tem trazido maturidade. No grande pecado dele, que para mim é também a maior qualidade, que é o saudosismo, é a arte. Eu acho que a partir do momento que ele passar a ser um pouquinho mais objetivo, aí eu acho que não vai ter para ninguém. Agora, as pessoas cobram essa eficiência diante de grandes adversários. Não acho que o Campeonato Brasileiro seja nivelado por baixo, pelo contrário, acho que na Espanha são dois times que jogam o campeonato inteiro com outras equipes e algumas vezes uma contra a outra, né? Real e Barça. Mas é claro que uma Champions League, né? Um campeonato de maior expressão pode sim trazer mais experiência, mais oportunidade e mais chances do Neymar provar que ele é assim, um dos melhores do mundo. Legal. Monara, você é uma jornalista oriundamente esportiva, tem lá suas conexões boas com a música, mas de fato a sua praia profissionalmente é mais o futebol. E você é mulher, né? E a gente teve a Soninha, né, que foi muito legal na ESPN e tal, mas eu gostaria que você dissesse para alguma eventual futura jornalista e tal, às vezes a gente sente que as meninas hesitam por acharem que o futebol é um meio totalmente dominado por homens. Eu gostaria que você falasse a respeito. A mulher, acima de tudo, ela tem que gostar. E ela pode perfeitamente gostar mais do que vários homens e entender mais do que vários homens. É claro que o pré-conceito existe, a mulher não entende de futebol, e de repente você faz uma análise que se fosse feita por homem seria aceita. Como foi feita por uma mulher, nem sempre é bem vista ou benquista, né? Porque futebol é paixão. Então eu acho assim, eu sigo uma metodologia muito comedida,
né? E eu acho que dessa forma eu tenho conseguido provar o contrário. Eu acho que é com o tempo, você não vai conseguir provar nada em um jogo, 2 jogos, mas a partir do momento que as pessoas te conhecem mais o seu trabalho, dá para seguir. E é muito bacana também quando existe o reconhecimento, aí a gente ganha dos homens, entendeu? Porque aí ele fala, aquele cara saca muito de futebol, mas essa menina, porque é inusitado uma menina gostar e entender de futebol. Então eu super incentivo, não acho que seja um ambiente hostil. Quando a gente está lado a lado com o jogador, se você impuser respeito, você será respeitada, com a torcida da mesma forma. E o resto é da profissão. Acho que homens e mulheres têm os prós e os contras da mesma forma. Alguma entrevista muito marcante, curiosa, com o jogador? Não, eu me lembro uma vez que na véspera da Copa do Mundo de 2010, eu fiz uma entrevista com o Josué, né? E assim, ele era um dos vários jogadores questionados, contestados, e ele próprio virou e falou assim: eu não acredito que eu estou indo para a Copa do Mundo. Aí deu vontade de mandar a entrevista pro Dunga. Dunga, se nem ele acredita, por que você acredita, entendeu? Mas foi uma coisa assim, algo bem pessoal, não desmerecendo o trabalho do Josué, pelo contrário, mas acho que tinha gente mais capacitada.